Olá pessoal, estamos no Isso Pode Ajudar e o mês de novembro nós contamos com 3 advogados, onde nós vamos debater sobre assuntos que acontecem no processo de envelhecimento, dúvidas sobre tratamentos, burocracias que sempre acontecem ao longo da vida, e os nossos convidados são do escritório, eu vou ler aqui, Diógenes Eleutério e Souza Advogados. Estamos com o Dr. Diógenes, com a doutora Giovana e com a doutora Simone. Sejam bem-vindas. Muito obrigada. Muito obrigada. Muito obrigado por terem vindo. Obrigada a você. E é uma empresa familiar, né, Dr. Diógenes? Primeiramente eu queria agradecer o convite, agradecer aqui a oportunidade que você está nos dando, né? Somos um escritório familiar, eu sou o cofundador do escritório, juntamente com meu pai, já falecido, saudoso José Eleutério de Souza, né? E com bastante gratidão estou aqui na sua presença, também com a doutora Giovana, com a doutora Nós Simone. que temos que agradecer, porque o senhor está vai trazer muitas informações para o meu público espero e poder Jundiaí contribuir vai. bastante com vocês, Com certeza. naquilo que tiver ao meu alcance. Mas eu falo familiar, estou aqui com a minha filha, minha esposa, e meu falecido pai está aqui também, com certeza, nos representando aqui. Seu pai era advogado. Advogado, ele que é o advogado que iniciou, né, como advogado, depois dele veio eu, né, depois veio minha esposa. Mas eu soube tem uma história antes Ah, dele ser sim. advogado, e é isso que eu quero saber. Do meu pai? Sim. Sim, meu pai, ele se formou na PUC de Campinas, né, mas ele era militar, ele era do Exército, né, e ele só veio realmente a exercer a advocacia depois de ser anistiado do Exército, né, na anistia que teve. E aí ele trabalhou sempre em grandes empresas, né, e só que depois de aposentado chegou um determinado momento que ele, naquela época, assim, as pessoas mais velhas já iam perdendo o mercado de trabalho, né. Hoje eles estão voltando, né, Ainda as pessoas estão procurando pessoas mais com idade, mas naquela época não. Dependendo da idade, ele falou que até tem uma história que ele saiu de uma grande empresa e foi passar por um processo de entrevista, e o entrevistador falou assim para ele: mas quanto tempo falta para você se aposentar? Aí ele, a partir daquilo ali, ele parou de procurar emprego e foi advogado. E ele é uma pessoa muito inteligente, então advogou, e eu também, quando entrei na faculdade, já fui trabalhar logo no primeiro ano de faculdade como estagiário do escritório dele, né? E estou aí até hoje. Lá se vão quase 35 anos de advocacia. Aí em seguida veio a minha esposa, que também é advogada, formada em ciências contábeis e contábil. Conheceu sendo aluna de Direito ou o Direito veio depois? Não, o Direito veio depois. Conforme ele falou, a minha primeira formação foi contabilidade, né? Eu sou contadora também. Nada fácil, né? Nada fácil, com certeza. Trabalhei muitos anos na área e depois, isso já depois de casada, já com uma segunda faculdade, me surgiu aí a vontade de fazer o curso de Direito. Eu acho que de conviver muito com o meu marido, na época advogado, e o meu sogro também, me despertou muito, né, a vontade do direito. Mas também um complemento, né, justamente, Simone? Porque contabilidade está muito atrelado muito com a parte jurídica. Justamente. E tanto que aí eu comecei a trabalhar no escritório deles, a princípio como contadora, mas depois acabei me apaixonando e me envolvendo com direito e me formei em direito, e daí então só segui a carreira mesmo de advocacia. Gosta de alguma área em específico? Hoje eu atuo mais na área trabalhista, no escritório. É a minha área principal, mas também no direito previdenciário. São as duas áreas assim, que eu mais atuo hoje. E o Dr. Diógenes? Eu trabalho bastante com a parte empresarial. Tá. Eu tenho bastante clientes que eu dou assessoria jurídica, né, e trabalho também com planejamento patrimonial da família, né, uma especialidade a última especialidade que eu fiz, e que eu estou atuando bastante nessa área, junto com a área de direito empresarial. E a doutora Giovana. Pois os mais novos ficam por último, respeitando a ordem de prioridade. A terceira geração. Teve contato com seu avô? Tive bastante. Eu acho legal poder falar um pouquinho da nossa história, porque, bom, como meu pai falou, o meu avô foi militar, né? Inclusive foi anistiado na época da ditadura e passou por vários empregos, né? Tentando se reencontrar realmente.
E aí ele resolveu cursar a faculdade de Direito, né? Fundou o escritório já tem mais de 45 anos de fundação, né? Meu pai tá 35 anos já como advogado, mas mais de 45 anos aí aqui na cidade de Campinas foi fundado o escritório, né? E eu brinco assim, começou com meu avô e 45 anos é tempo, né? É tempo. Então, assim, o mercado jurídico mudou muito em 45 anos. E o escritório teve que se adaptar, né? Tudo muda o tempo todo e a gente tem que se adaptar, a gente tem que seguir as inovações do mercado que a gente está inserido e foi o que a gente buscou fazer, né? E o meu avô, assim, no começo o escritório era bem tradicional, assim, era uma portinha, né, no centro. Meu pai brinca até que parecia um consultório, não parecia nem escritório, que entrava e saía gente o tempo todo. Se botasse uma campainha na porta, o tempo todo gente entrando e saindo para tirar dúvida. Então era essa fase do direito que eles pegaram, né? E aí com o tempo foi se consolidando, meu pai voltou a atuação um pouco no escritório mais para a área empresarial, que foi algo que começou a surgir também no direito. Então a gente foi tendo esse movimento. Eu, assim, eu brinco assim, eu não tive pra onde fugir, né? Porque, assim, não teve pra onde eu escapar. Pra mim, eu tenho um apreço de falar disso, porque eu tenho uma admiração muito grande. Pra mim, eu trabalho com meus pais, né? Então, assim, é muito bom. Pra mim, é desafiador também. Mas é muito bom. Eu tenho um respeito, um apreço muito grande pela história deles, né? E é um prazer enorme pra mim, assim. Então, eu assim, eu vejo que não tinha outro caminho pra mim. Eu falo que quando eu comecei a fazer faculdade de Direito, perguntavam pra mim, por que você escolheu Direito? Eu falo, porque eu na mesa de jantar eu escutava falar de direito. Então, só assim, ouvia direito na mesa, no almoço, no jantar. Então, pra mim foi muito natural, pra mim era natural. Então, tanto que eu pensei, falei, caramba, se eu não gostar disso aqui, não sei o que eu vou fazer, né? Mas mas eu gostei bastante. Leva jeito. E eu acho que tava no sangue Sempre mesmo. levou jeito. Sim. E é isso, assim. Então, pra mim, a gente tá nesse momento, eu me deu um fôlego a mais vir trabalhar com os meus pais, tentar trazer esse lado um pouco de inovação para o escritório, que eu acho que eu consigo trazer por ser um pouco mais jovem. Em contrapartida, eu tenho a base que eles têm, né? Tudo isso para conseguir unir as duas coisas. Exatamente. Unir as duas coisas. E eu sempre falo, assim, que tem um ativo que eu acho no mercado, assim, que não tem preço, não tem como mensurar, que é o tempo, né? Eu acho que o tempo você não tem como comprar, né? Então, você falar que você tem um escritório de 45 anos de solidez tem um peso muito grande. Então, assim, às vezes tem escritórios que, assim, né, foram fundados, sei lá, há menos tempo, 10 anos, tem, às vezes, até são muito bem sucedidos e tudo mais, mas o tempo mesmo é um ativo que não tem como você comprar, né? Realmente é o que vai indicar ali a sua solidez, se é realmente algo passageiro, aventureiro, assim, ou se é algo sólido, né? Sim. E, Giovana, como eu trabalho com o processo do envelhecimento e, enfim, tá tudo muito interligado, como que é para você? Como filha, não como advogada, ver o processo do envelhecimento dos seus pais e tendo a oportunidade de atuar junto com eles. Sim. Pra mim, é o que eu falei, eu acho que eu acho interessante observar como a gente junto se complementa, né? Eu acho que tanto quando eu comecei a trabalhar, porque eu me formei em São Paulo, né? Então eu estudei lá, então às vezes eu não conseguia estar tão presente no escritório. Mas depois que eu me formei, eu acho interessante porque você conhecer uma pessoa em casa, como seu pai e sua mãe, é uma coisa, né? Mas aí quando você, às vezes, está no ambiente de trabalho, às vezes a minha mãe fala alguma coisa, meu pai fala alguma coisa, a gente tem que adaptar a nossa linguagem, né? Lembrar que a gente não tá em casa, a primeira conversa, e a gente tá dentro do escritório. Isso é importante lembrar às vezes. E segundo, é legal ver a gente com outros olhos, né? Eu poder ver o meu pai como profissional, ele me vê como profissional também, a minha mãe vê a gente como profissional. Mas né? aí tem a questão afetiva familiar. Sim, é natural que a filha vá para o lado mais paterno. Naturalmente, né? Sim, mas não, tem tudo isso, mas assim, eu acho interessante porque às vezes a gente tá numa reunião, coloca alguma coisa que eu falo assim, não imaginaria meu pai e minha mãe falando isso, mas profissionalmente eles se posicionam dessa forma. Então, às vezes, eu acho legal, porque eu acho que meu pai consegue ter um contato comigo, ver aquilo que eu já consegui desenvolver, que talvez se a gente não estivesse junto, ele não teria tanto essa noção, né? E não poderia estar ali de perto me dando suporte, minha mãe nisso, né? Sim. Então, pra mim é interessante demais, assim, eu acho um presente, pra mim é um presente. E sua área de atuação maior é? Então, eu atuo mais para a área empresarial também, para a área tributária, e eu tenho uma pós-graduação em Direito Penal Econômico pela FGV, então eu voltei a minha atuação, comecei em penal tributário ali, crimes mais evasão fiscal, sonegação fiscal, aí comecei a ir mais para o tributário mesmo, para o consultivo, atuo no empresarial também. Coisas grandes, né? E assim, tudo em última análise segue
processo civil, né? O próprio processo, o tributário segue o processo civil, então assim, a base é sempre essa, né? Mas eu tô mais na área do tributário, penal tributário, empresarial também. Doutor Diógenes, curatela. Eu encaro muito, dentro do atendimento domiciliar, pacientes em processo neurodegenerativo, Alzheimer, demência, Parkinson, enfim, pessoas que estão naquele momento que a família precisa tomar uma atitude legal. O que é curatela? Tire esse mito, esse receio que as famílias muitas vezes eles têm esse receio. Como funciona isso na parte jurídica? Então, a curatela, ela é um instituto jurídico, né? Antes de mais nada, ela é um encargo social, né? Porque a gente fala assim que a curatela, ela é um munus para quem assume esse encargo, né? Então, eu vejo até para quem assume um encargo desse, até como assim, uma pessoa sendo um herói, uma heroína, porque muitas vezes a pessoa assume, já tem a vida dela, né? E acaba assumindo um encargo relevante, que é cuidar de uma pessoa, né? Então isso já tem que ser visto com bons olhos, né? Mas se faz muitas vezes necessário, né? O que eu costumo na advocacia presenciar, principalmente que eu falei que eu atuo nessa parte de planejamento patrimonial de uma família, né? Aquelas pessoas se preocuparem, né? Saberem que muitas vezes elas podem estar num momento, né, de frágil da vida dela. Isso acontece com a idade, como você falou, a gente envelhece, né, e junto com Ainda bem. Ainda bem, né? Meu pai que falava que o bom de envelhecer é que é uma vez só. Né? Então, a gente tem que, por exemplo, se preocupar com não só envelhecer bem, como saúde, mas também se preocupar em relação à gestão do patrimônio, para que a gente possa deixar uma coisa programada, né? Então, hoje, a curatela eu vejo assim, como um sistema que a própria pessoa, o próprio idoso, ele tem que admitir que, eventualmente, ele tenha ali alguma necessidade, que ele precisa de alguém, e ele se antecipar até uma curatela. Né? Não acontece, doutor Diógenes. Mas o bom seria, por exemplo, a gente tem casos, assim, eu tive casos, assim, por exemplo, que as pessoas, porque hoje, de acordo com a lei do deficiente físico, qualquer deficiente físico é plenamente capaz. Sim. Tá? Ele não, então, mas para todos os efeitos, as pessoas muitas vezes têm alguma limitação, né? Então, dependendo da limitação, você pode buscar uma ajuda já em vida através do processo de curatela. Então, o que geralmente acontece? Por exemplo, vou dar um exemplo, hoje em dia você consegue fazer tudo pelo celular, não é verdade? Você consegue movimentar suas contas, você consegue fazer tudo, mas para algumas coisas você precisa se locomover. Então, tem aquelas pessoas que ela, de repente, consegue gerir a própria vida, quase tudo, mas para algumas coisas ela precisa de um auxílio de alguém, entendeu? Não? Então a curatela vem justamente para nivelar a condição dessa pessoa comparado com uma pessoa que não precisa de ajuda. Né? Nesse sentido, a curatela é um instituto muito bom. Então, por exemplo, ela pode, muitas vezes, buscar ou nomear aquelas pessoas que ela confia mais, entendeu? Não? Então, de repente, ela pode colocar uma curatela até conjunta para aquilo que ela precisa, ela possa contar com aquelas pessoas. Tá? Agora, a curatela não tem nada a ver com interdição. Tá. Né? É uma coisa que a palavra interdição hoje até está em desuso, né? Porque... E o que substitui num caso de uma pessoa que está impossibilitada? Completamente impossibilitada. Então, cognitivamente, fisicamente, o que juridicamente substitui? Então, seria o processo de curatela. E o início é o mesmo. A palavra a pessoa interditada, a palavra interdição, ela caiu em desuso, embora ela esteja prevista em várias passagens de normas, né? Mas ela foi substituída pela curatela. Então, hoje, a curatela, ela tem que ser solicitada via judicial, né? Via de regra, ela se equipara à tutela. Então, a curatela, hoje, você me perguntou o que é. Ela é um instituto jurídico destinado àquelas pessoas maiores que
por algum momento da vida está passando por uma situação que ela própria não pode gerir os seus próprios bens e patrimônios. Né? Nesse sentido que eu falo para você que as pessoas deveriam se precaver, se anteciparem à curatela no sentido de nomear pessoas, né? Porque muitas vezes a gente pega uma pessoa com um começo de Alzheimer, por exemplo, ainda ela tem aquele discernimento, então a gente tem que utilizar desse processo de curatela como uma forma já de... Porque esse Alzheimer, a tendência é só evoluir. Sim. Agora, se você chegar num ponto onde a pessoa não tem mais discernimento nenhum, aí entra a curatela, no sentido de nomear aquelas pessoas que queiram, como eu falei, é um ônus, né? Por isso que muitas vezes ela acaba recaindo, preferencialmente, mas não obrigatoriamente, naquelas pessoas que tenham mais aptidão para exercer esse munus, né, que é a curatela. Então, respondendo a sua pergunta, a pessoa ela não está mais capaz. Então, diante dessa incapacidade, tem que ser nomeado alguém para que possa fazer a gestão desse patrimonial, porque hoje a curatela ela é destinada à gestão patrimonial, não tem nada a ver com a vontade pessoal da pessoa, questão de ela não pode interferir na vida da pessoa, sim no patrimônio ou gestão, e ela pode ser total ou parcial também, né? Não precisa ser, então, total, pode ser parcial. Pode Sim, ser parcial, e uma sim. coisa interessante que ele trouxe é a questão de que, assim como na sociedade também certos conceitos eles vão sendo desconstruídos, certos estigmas, no direito também, né? Então a gente vê um movimento também. Então, isso que ele falou, o termo interdição hoje está em desuso. Então, sei lá, se você pega propriamente o estatuto do idoso ou a pessoa com deficiência. Teve uma época que o nome era pessoa portadora de deficiência. Sim. Hoje já não se fala mais isso. Então, assim, o direito também tem esse movimento acompanhando, né, a sociedade. Então, assim, a curatela, ela vai de encontro com isso porque ela se restringe justamente a essa questão patrimonial, como meu pai falou. Então, não é um pretexto para você simplesmente interferir na vida daquela pessoa, na autonomia daquela pessoa, sobre as decisões que ela toma. Como muitas vezes a gente vê que tem casos que essa é a realidade da família. Então, porque às vezes a pessoa chega nessa fase de vida, então, por exemplo, imagina, eu cheguei nessa fase de vida, agora eu quero gastar meu dinheiro com isso, aquilo. Aí começam os conflitos. Aí o filho não concorda. Eu não concordo, tá gastando dinheiro desse jeito. Arrumou uma namorada. Exatamente. Ele não tem o direito de intervir na vida pessoal da com pessoa. isso, aquilo. Então, assim, a gente não vai partir do pressuposto que essa pessoa, só porque atingiu uma certa idade, ela não tem mais autonomia de vontade, ela não pode mais decidir aquilo que ela quer pra vida dela, né? Pelo amor de Deus, ela trabalhou a vida inteira pra decidir isso, como ela vai gastar o dinheiro dela. A gente tem que respeitar isso, né? Por mais, para além das questões pessoais de cada um e a opinião pessoal de cada um. Então, é diferente, né? Você não vai interditar a pessoa no sentido de você tirar a autonomia dela para ela tomar as preferências dela. É realmente algo de gerir o patrimônio mesmo quando essa pessoa não tem condição. E como meu pai falou, isso pode ser parcial ou feito totalmente, depende do caso. Inclusive, ela pode escolher, se ela tiver ainda o discernimento, né? De falar, eu quero nomear uma curatela tão somente para que auxílio mesmo. Para um auxílio mesmo, para isso, para isso, para isso. Porque entendeu? tudo isso, por exemplo, se a gente chegar ao caso, como meu pai falou, a gente não usa mais tanto essa questão. O que eu quero dizer que não é que não usa mais interdição, ainda existe esse instituto jurídico, mas não é tão mais banalizado quanto era antigamente, se é que pode se dizer assim. Hoje você precisa de ser mais criterioso, então assim, tudo isso depende, por exemplo, de um laudo médico, realmente comprovando que essa pessoa não tem capacidade, Público, né? Isso, exatamente. Uma audiência em loco. Exatamente, comprovando. Uma perícia médica. médica ou mesmo uma perícia psicossocial para comprovar que aquela pessoa não tem realmente mais capacidade cognitiva da mesma forma que ela tinha antes, né? Não é assim, só porque ela é mais velha e eu não concordo, eu vou interditar ela e tomar as decisões por ela. Não é assim. Então, hoje é algo mais criterioso. Né? Hoje é somente para fins patrimoniais. A pessoa, a escolha em relação à vida da pessoa, a sexualidade da pessoa, qualquer coisa desse tipo não pode ser. Inclusive, uma questão importante, isso que acontece muito nos dias de hoje. Os idosos, com o passar dos anos, eles acabam ficando meio dentro da família. Em alguns casos, existem crimes contra idosos, né?
E isso é uma questão muito importante, esses institutos criados por lei para proteger o idoso, muitas vezes, em alguns casos, até dentro da própria família. Às vezes o idoso sofre violência doméstica dentro da A própria maioria família, das vezes. com netos, justamente. netos, noras, até mesmo filhos, entende? Então, o idoso, como já não tem certa capacidade de argumentos, de discernimentos, ou até mesmo autonomia, né? Fragilizado emocionalmente. E dependente das pessoas da família para fazer todas as atividades diárias, acaba meio que ficando refém dessas pessoas. E muitas vezes, não raro, essas pessoas se aproveitam da situação. E muitas vezes até pega aí toma posse de um cartão de um benefício previdenciário do idoso para fazer uso para si próprio, entendeu? Muitos casos nesse sentido acontece com o idoso. Então, quer dizer, esse instituto é muito importante também para poder proteger o idoso também nesse sentido da dignidade dele também. E no segundo episódio a gente vai falar Vai. inteiro sobre isso. E vai legal. faltar tempo. Ótimo. Justo. Meninos, nosso tempo foi muito rápido. Vocês Nossa, viram muito rápido. o primeiro episódio. Eu agradeço E agora? imensamente Muito obrigada. a Nós é que disponibilidade de agradecemos. vocês. Aqui a gente vai nos próximos episódios tentar dosar para todo mundo falar. Combinado. E para você que precisa de atendimento domiciliar, entre em contato conosco no 94007-5391 ou no Instagram, @edvaldo.toledo ou @cuidar e a saúde. E entre em contato conosco. Semana que vem estamos aqui no Spotify, Rádio Difusora, Jornal de Jundiaí e YouTube. E até logo. Tchau, tchau.